Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de Direito e hoje vamos resolver questões de Direito Penal. Primeira questão, o artigo 6 do Código Penal define o lugar do crime. A teoria aplicada é: alternativa A, teoria da ambivalência; alternativa B, teoria do resultado; alternativa C, teoria da atividade; alternativa D, teoria da ubiquidade; alternativa E, teoria da ultratividade. O gabarito é a letra D, teoria da ubiquidade. Conforme o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O Brasil adota a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, porque considera tanto o local da conduta quanto o local do resultado. Questão número 2. De acordo com o artigo 13 do Código Penal Brasileiro, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Segundo esse dispositivo, considera-se causa: alternativa A, intenção manifesta do agente, ainda que o resultado fosse inevitável; B, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido; C, circunstâncias imprevisível que agravou o dano, independente da conduta inicial; alternativa D, o estado psicológico da vítima no momento do fato, ainda que alheio à conduta do agente. Gabarito letra B, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O artigo 13 do Código Penal, ele adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como condição sine qua non. Questão 3. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Essa norma descrita no Código Penal Brasileiro diz respeito a: alternativa A, anterioridade da lei; alternativa B, excepcionalidade da lei; alternativa C, extraterritorialidade da lei; alternativa D, temporariedade da lei; e alternativa E, territorialidade da lei. O gabarito é letra A, anterioridade da lei. O artigo 1º do Código Penal ele consagra o princípio da legalidade, previsto também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O que isso quer dizer? Que a lei penal ela deve ser anterior ao fato. Questão 4. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Assinala a alternativa que indica a causa considerada como impeditiva da prescrição, conforme disposto no Código Penal. A, recebimento de denúncia ou da queixa. B, decisão confirmatória da pronúncia. C, reincidência. D, pronúncia. E, cumprimento da pena no exterior. E aí, pessoal, qual é o gabarito? O gabarito é a letra E, cumprimento da pena no exterior. Conforme o artigo 116, inciso 2 do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição ela não corre enquanto o agente cumpre pena no exterior. Atenção nessa pegadinha: recebimento de denúncia, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia são causas interruptivas da prescrição e ela está prevista no artigo 117 do Código Penal. Esse tema aparece com bastante frequência em prova, tenha cuidado. Questão 5ª. Alexandre, com a intenção de destruir coisa alheia, arremessa uma pedra contra a janela de uma casa vizinha, mas por acidente acaba atingindo uma criança que passava na frente da janela no exato momento em que a pedra foi arremessada. Nos termos do Código Penal, seria caso de: alternativa A, erro de tipo; alternativa B, erro de proibição; C, erro na execução; D, resultado diverso do pretendido. E aí, pessoal, quero ouvir de vocês, qual é o gabarito? Gabarito letra D, resultado diverso do pretendido. Ele está previsto no artigo 74 do Código Penal. Alexandre ele queria atingir uma coisa, que seria a janela, mas acabou atingindo uma pessoa, pois trata-se de resultado diverso do pretendido. Atenção, não confunda com erro na execução, que está previsto no artigo 73 do Código Penal. Tá? São termos muito cobrados em concursos para carreiras policiais. Questão 6. Quanto ao disposto no Código Penal, são penas restritivas de direito, é certo? Alternativa A, prestação pecuniária. B, perda de bens e valores. C, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. D, interdição temporária de direitos. E é multa. E aí, pessoal, quero ouvir de vocês qual é o gabarito dessa questão. O gabarito é a letra E, multa. Eu vou explicar a vocês. Conforme o artigo 43 do Código Penal,
são penas restritivas de direito, prestação pecuniária, perda de bens, valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana. Lembre-se, a multa é uma espécie autônoma de pena, não sendo classificada como pena restritiva de direitos. Esse tema é bastante cobrado em provas, então fique atento. Questão 7. À luz do artigo 139 do Código Penal Brasileiro, analise a seguinte situação. O indivíduo imputa a outro um fato desonroso, ofensivo à sua reputação, ainda que o fato não configure crime, mas com clara intenção de manchar sua imagem perante a sociedade, considerando apenas a conduta descrita e o dispositivo legal citado. Caracteriza crime de quê? Letra A, coação. B, calúnia. C, extorsão. D, difamação. E qual é a resposta, pessoal? Gabarito é letra D, difamação. Vou explicar. Conforme o artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação configura crime. Então, atenção, cuidado. Se fosse calúnia, era imputação falsa de crime. Difamação não, é fato ofensivo à sua reputação. E a injúria é ofensa à dignidade ou decoro. São temas clássicos que, quando cobrado em concurso público, você não pode errar essa questão. Questão útil. Marque a assertiva que define, de acordo com o Código Penal Brasileiro, o conceito de dano. Então, letra A. É qualquer forma de agressão física a uma pessoa. B. Ato de destruir ou inutilizar, deteriorar coisa alheia. Letra C. Uso não autorizado de propriedade intelectual. Letra D. Ofensa à integridade moral de alguém. Eu quero ouvir aqui de vocês qual é o gabarito. Coloca aqui nos comentários. Então vamos lá. O gabarito é letra D. O ato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, conforme o artigo 163 do Código Penal, configura crime de dano. Agora preste bastante atenção a esse artigo. Ele exige que a coisa seja alheia e a conduta seja dolosa. Questão 9. O Código Penal Brasileiro abrange, dentre outros, crimes cometidos contra o patrimônio. Vamos lá. O artigo 165 ele trata do dano em coisa de valor artístico, arqueológico e histórico. Então, assinale a alternativa que corresponde à pena atribuída a esse crime. Então, são várias alternativas. Eu gostaria de ver aqui nos comentários qual a resposta. Vou dar um tempo para vocês. Então, pessoal, o gabarito é letra D, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, conforme o artigo 165 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar bem tombado pela autoridade competente, ele possui essa pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Perceba que a banca aqui ela cobrava do candidato apenas a memorização do tempo. Questão 10. Em uma ocorrência de resgate durante um incêndio em um edifício residencial, um bombeiro militar foi acusado por testemunhas de ter subtraído o celular de uma vítima enquanto realizava um atendimento. De acordo com o Código Penal, essa conduta, caso confirmada, configura A. Roubo, B. Furto, C. Receptação, D. Extorsão, E. Peculato. E aí, qual o gabarito? Essa é uma questão bastante difícil, tá? Queria ver aqui a resposta de vocês. Gabarito é letra B, furto. Conforme o artigo 155 do Código Penal, a subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça caracteriza o crime de furto. Atenção, para um detalhe muito importante, o bombeiro militar ele é considerado funcionário público para fins penais, conforme o artigo 327 do Código Penal. Contudo, na situação narrada, como não há uma indicação de que o bem subtraído estava sob a posse da administração pública, né? Fica bem claro que estava sob a posse de um particular, então prevalece o entendimento que é crime de furto e não peculato. Então muita gente errou essa questão por confundir isso. Questão 11. O Código Penal ele tipifica como crime de moeda falsa a conduta de falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Já aquele que recebeu de boa fé como verdadeira a moeda falsa e a restituiu à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com... Ele quer saber aqui a punição para uma pessoa que recebeu dinheiro falso e, ao invés de encaminhar às autoridades, repassou para terceiros. Gabarito, letra C, uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. A gente percebe que o artigo 289, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro, diz o seguinte: quem recebe moeda de boa fé e, após descobrir a falsidade,
coloca novamente em circulação, ou seja, no mercado, ele responder por esse crime, só que ele vai ter uma redução na pena. Então, tenha bastante atenção nisso aí, porque isso é cobrado em concurso público e muita gente erra. Questão 12, para finalizar, o crime de falsa identidade, que está previsto no artigo 307 do Código Penal, ele diz o seguinte: apenas é punível se, letra A, causar prejuízo à administração pública, letra B, se é cometido em conjunto pela pessoa que se atribuiu falsa identidade e pelo terceiro que cede a própria identidade. Alternativa C, causar prejuízo a terceiro. D, cometido por funcionário público. E, não constitui elemento de crime mais grave. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários com a resposta. Então, pessoal, o gabarito é letra E. Por quê? Porque não constitui elemento de crime mais grave. Então, conforme o artigo 307 do Código Penal, o crime de falsidade de identidade possui natureza subsidiária, podendo ser absolvido quando servir como meio para a prática de crimes mais graves. Então, tenha atenção para essa pegadinha, tá certo? Pessoal, chegamos ao fim para essa maratona de direito penal. Se você tem dificuldade em algum tema, minha dica é o seguinte: volte no artigo mencionado e faça uma leitura atenta no Código Penal. Essas questões que eu passei para vocês são de concurso público e só tem um jeito de você passar. É você fazendo, é você treinando, tá? No começo parece um pouco difícil, mas a gente vai treinando e vai ficando mais fácil. Então, se você gostou, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que está estudando. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima aula.